Fala galera, Yuri Vales aqui e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os relatórios gerenciais tanto do Irídio quanto também do VGHF. Eles divulgaram no mercado e temos algumas informações sobre as movimentações, as operações que eles realizaram no mês de dezembro de 2021. Ficou curioso? Então venha saber. Galera, aqui está minha tela com vocês e começando pelo nosso queridinho VGHF, aquele que tem tomado cada vez mais o gosto do investidor devido à sua estratégia, que eu acho que é muito bem definida, transparente nos seus relatórios gerenciais e mais do que isso, né, o retorno que tem provido aos seus cotistas, inclusive eu sou um desses cotistas e comente se você também é cotista do VGHF. O grande destaque dele é que ele é naquele segmento que alinha daqueles fundos de cotação de R$ 10. Então, com R$ 10 você já consegue comprar uma cotinha e começar a receber seus rendimentos mensais. O que alavancou esse fundo, né, o que tomou o gosto dele no mercado, é por conta justamente dessa renda distribuída, que está em patamares entre 12 até mesmo 18 centavos, como foi a renda de dezembro, muito boa para nós. E com isso, o dividend yield está acima dos seus pares, mais ou menos essa linha de baixo custo para a porta de entrada nessa indústria de fundo imobiliário, que seria o MXRF, o TORD, o Kizu e até mesmo o Versailles. Mas aqui nós não estamos fazendo comparativo de segmento de atuação, estamos só fazendo um comparativo linear entre o valor da cota com o rendimento distribuído. Vocês que acompanham o canal há mais tempo sabem que possuímos vários indicadores para analisar um fundo e mais do que isso, né? Esses comparativos têm que ser mais minuciosos e com fundos que possuem estratégias parecidas. Mas feitas essas considerações, vamos falar aqui do fundo. Ele terminou com quase 295 milhões de reais alocados. Lembra que ele dobrou de tamanho lá por volta de outubro, quando ele encerrou a sua emissão. E o ponto de destaque é agora ele está com 93,6% do seu patrimônio líquido alocado. Isso quer dizer que é mais renda entrando para os cotistas. Desse valor todo, eles conseguiram distribuir através das suas operações 18 centavos para cada cota. E isso foi um lucro muito bom para nós. Mas mesmo assim, eles comentam que esse aqui foi meio que um lucro caixa, porque o lucro contábil em si foi de 21 centavos. Então veja que ainda ficou acima, mas recordando, fundos imobiliários distribuem até 95% do seu lucro caixa. Caixa é aquilo que efetivamente recebeu. Porque lucro contábil, às vezes, ele tem uma operação que gera lucro para ele, mas ele não tem um efeitos financeiros caixa, ainda não entrou no bolso do fundo. Então, como que o fundo vai antecipar essa distribuição para os cotistas se ele ainda efetivamente não recebeu? Se ele efetuasse essas operações, ele estaria fazendo devolução do seu caixa e em determinado momento, se tivesse algum tipo de problema, default em operações de serviço imobiliário, ele teria um grande prejuízo nesse sentido. Por isso que ele só distribui quando efetivamente saiu do bolso, entrou no bolso. Em relação à estratégia do fundo, ele segue aquela estratégia alinhada de renda e também estratégia de valor. Ele deu mais foco para a estratégia de renda atualmente, principalmente com a aquisição de vários recebíveis imobiliários diferentes, da qual totalizaram mais de 34,6 milhões que eles investiram em dezembro em 5 operações distintas. E dessas operações, tinha algumas que estavam em carteira, e eu acho que o maior destaque foi 25 milhões no CRI Oscar Freire, com um cupom de CDI mais 4% ao ano. Esses 4% é uma taxinha um pouco baixa, mas nesse cenário de Selic aumentando, lembrando que nessa primeira reunião do primeiro dia de fevereiro, o Copom antecipou o mercado, mencionando que vai aumentar em mais 1,5% a Selic, que vai chegar ela para patamares próximos de 11%. Fazia tempo que não vimos esses valores e vamos acompanhando para o resto do ano. Lembrando que eles já aumentaram também mais um pouco a expectativa para o final do ano. Falando aqui também das suas operações, a carteira de renda agora está com 88,6% e a de valor com 11,4%. E esses são os ativos que possuem no seu portfólio. CRIs, o grande destaque do CRIs é esse aqui do Mabu, que corresponde a quase 18% do PL total do VGHF. E também agora tem o Oscar Freire, que está em terceiro lugar com 7,92%, um peso de participação importante para esse fundo, que ainda é um fundo pequeno, está com PL próximo de 300 milhões de reais. Lembrando que ele possui uma estratégia diversificada, então vejo que agora recebismo imobiliário ele corresponde a 66,64% do seu PL, quase que empatando com o Irídio nesse ponto.
E ele possui também investimento em fundos de investimento de direito creditório, em fundos de investimento imobiliários, aqui são os FIIs que ele possui em carteira, CVBI, VGIP, CNIP, RBRE, BARI, vários fundos aqui conhecidos no mercado, VGIR, MGCR, e HSAP, JSRE, e entre outros. Ele também possui algumas empresas listadas na Bolsa de Valores, e nessa participação aqui, vocês podem observar que o peso é pequeno, 3,48% do seu PL, enquanto FIIs 14,45%. Por que ele investe nessas ações? Porque elas estão permitidas nas áreas de atuações dos fundos imobiliários. Então, fique atento quanto a essa informação. Então, essa está a composição total dele. Ele está com um caixa ali de 20 milhões de reais, que logo nesse mês de janeiro, possivelmente, ele deve alocar em outras operações para tentar distribuir o máximo de renda possível para os seus cotistas. O destaque do seu DRE, falando sobre ele, é que esse ponto de atenção, o resultado, que eu acredito que deve ser o resultado caixa, ficou em 4,8, mas a distribuição foi de 6 milhões, então ele tirou dinheiro de algum lugar, alguma renda acumulada aí, que o ponto de crítica para esse relatório que poderia melhorar para os demais é colocar uma lâmina aqui, uma informação falando, olha, nós temos rendimento acumulado, não tem rendimento acumulado, então acaba pegando um cotinho de surpresa que não sabe, de onde que tirou esse dinheiro, né? Tinha reserva acumulada, então por que não notificou previamente para nós, né? E outro ponto que se formos observar exatamente esse resultado com a distribuição do ano anterior de 2021, observe que ficou levemente superior ao resultado. Então, ele acabou distribuindo um caixazinho ali, que seria, às vezes, resultado contábil, não foi confirmado como resultado caixa, porque ainda não entrou no bolso do fundo, então, mas ainda tá bacana, foi um valorzinho pequeno. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo.